brasileiro em Portugal só não ganha dinheiro porque não sabe trabalhar direito ou porque trabalha em Portugal da mesma forma que trabalhava no Brasil. E tem que entender que aqui é outro país. E eu tenho como te comprovar isso. Eu vou te mostrar isso com fatos no vídeo de hoje. E logo pra começar de cara, tá vendo isso daqui? Isso aqui são os famosinhos morangos do amor. Eu vou abrir aqui um pra você. Esse morango aqui do amor, olha, já abri, ó, dá pra ver? Vou até tirar aqui, primeira vez que eu vou experimentar esse morango do amor. Aqui em Portugal, você não acha encanto nenhum, nem ruim, nem bom. Esse daqui, pra você ter noção, eu encomendei na sexta-feira e só vim retirar hoje, terça-feira, às 4 horas da tarde. Ou seja, basicamente 4 dias pra conseguir experimentar o morango do amor e mesmo assim a confeiteira, né, me pediu 1000 desculpas porque ela falou que tá meio que derretendo por conta do tempo quente. Mas vamos experimentar aqui o morango do amor junto comigo pra eu continuar e te explicar por que que o povo aqui não faz dinheiro, porque às vezes pode ser até a sua situação, sabia? Você que tá aqui em Portugal, não tá conseguindo evoluir financeiramente porque você tem essa trava e você vai tirar nesse vídeo de hoje. E se você tá pensando em vir, olha, esse vídeo é ainda mais preciso pra ti. Vamos ver se dá um croquezinho, vamos ver se tá gostoso? Acho que tá bem fininha, muito bom, merece todo o hype que tem. Olha o Zaya querendo experimentar um moranguinho do amor também. Mas vamos lá, você deve estar se perguntando: o que é que morango do amor tem a ver com isso, Milo? O que é que você encomendar um morango e demorar 4 dias pra receber tem a ver com ganhar dinheiro em Portugal ou não saber trabalhar direto aqui em Portugal? Eu vou te dizer. Só pra você ter noção, vou deixar uma notícia que foi mostrada recentemente, eu não me lembro agora exato o número, mas essa mulher fez 150, 120 mil, se não me falha a memória, em um dia só com esse bonitinho aqui, ó. Só com morango do amor. E o que é que isso tem a ver com Portugal? Porque isso aconteceu no Brasil. Acontece que aqui em Portugal tá quase impossível você encontrar um morango do amor. E quando você encontra, são dias pra ele ser entregue. Muitas pessoas estão recorrendo ao Uber Eats, ao Glovo. Se você não sabe, Uber Eats e Glovo é que nem um iFood aí do Brasil, né? E mesmo assim não estão encontrando. E o que é que isso tem a ver? Nesse exato momento, o marketing da internet explodiu o morango do amor. E se você quer ganhar dinheiro, você vai ter que entrar nessa onda. Muitas confeiteiras no Brasil estão sendo muito mais espertas do que as confeiteiras em Portugal, porque as confeiteiras do Brasil estão voltando a entrar no mercado, estão voltando a recuperar os seus negócios que muitas vezes estava falido por causa desse bonitinho aqui. Sendo que Portugal, o morango é muito mais barato do que no Brasil. E a gente está exatamente na época do morango em Portugal. Uma caixa tá aqui hoje em Portugal, R$1,99 uma caixa com 500 gramas. No máximo você acha uma caixa com 500 gramas por €2,5. Sendo que a caixa do Brasil é diferente da caixa de Portugal. Uma caixa aqui em Portugal, basicamente quase todos os morangos são bons e vão tirar proveito pra você fazer um morango do amor. No máximo você vai perder 1 ou 2. Enquanto no Brasil a gente sabe que, a depender de onde você compra esse morango, você basicamente perde 50% da caixa. Você só consegue utilizar metade. Mas uma mordidinha que eu vou te continuar e te explicar melhor sobre esse assunto. E eu procurei inúmeras confeiteiras em várias partes aqui do norte de Portugal e realmente ninguém tá me entregando. iFood, Uber Eats não tinha e a única que tinha foi essa aqui que eu peguei 4 dias após. Eu encomendei na sexta e só consegui tirar o morango na terça-feira e mesmo assim eu tive que ir na casa dela. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Esse é o momento de uma pessoa esperta aproveitar esse hype, ver essa explosão do morango do amor e começar, se você é confeiteiro, se você já tá na área, e engajar nisso. Ah, mas eu não quero trabalhar com modinha. Deixa eu te falar uma coisa, o que paga suas contas é dinheiro no bolso, não é falso moralismo não. Tô vendo muita gente falando, ah, eu não aguento mais ver morango do amor. Ah, porque eu sou confeiteira, não sou confeiteira de modinha. Sua mente fechada de não ser confeiteira de modinha, só pra você ter noção, pode te ter feito perder 150 mil de faturamento em um dia. E não sou eu que tô falando, não. Várias notícias, a notícia que eu acabei de mostrar pra vocês dessa menina que faturou 150 mil só de morango do amor. Então, meu amor, 150 mil não muda a sua vida, não? Então não vale você seguir uma modinha pra pagar suas contas e concretizar realizações dos seus sonhos? E aqui em Portugal, eu tô sentindo que as pessoas estão meio atrasadas. Em vez de aproveitar esse hype da explosão do morango do amor, por exemplo, na internet, e começar a investir, a maioria das confeiteiras, por exemplo, que eu conheço, muitas que não possuem loja, que fazem, né, a sua confeitaria em casa, normalmente trabalham em fábrica e trabalham em casa, né? Eu trabalho em restaurante e trabalho em casa. Faz essas duas escalas. Trabalha para os outros e trabalha para si mesmo. E esse era o momento da pessoa largar tudo. Por exemplo, eu vou dar o exemplo de 3 confeiteiras que eu entrei em contato. As 3 trabalham em fábrica e trabalham fazendo confeitaria. E elas simplesmente me deram a resposta de que, Mila, eu não vou conseguir fazer sua encomenda nem para entregar daqui a 7 dias porque eu estou atolada de pedidos.
tem um dia só que tem mais ou menos 50 morangos do amor e eu não consigo fazer mais do que isso. E aí me vem a pergunta: por que você ainda não abandonou a fábrica e viveu do que você sabe ser melhor? O tempo que você está se dedicando, por exemplo, trabalhando para os outros, você poderia estar essas 8, 9, 10 horas, porque ainda conta o tempo de deslocação, fazendo a sua confeitaria, fazendo o seu produto ou vendendo o seu serviço e ganhando muito mais dinheiro. O que eu vejo hoje em dia é uma mentalidade muito limitada aqui em Portugal. Eu acredito que, na verdade, essa mentalidade do brasileiro... O português eu já entendo, tá? Porque o português, ele fala que não quer ser patrão, que ser patrão é difícil. O português, ele já é ali colocado desde a infância até a fase adulta, que o certo é você trabalhar, né, receber seu salário fixo, 13º, 14º, tudo bem. Aqui não tem essa mentalidade de empreender. Mas nós brasileiros temos e empreendemos. Só que o problema é que não sabemos avançar. Nós temos medo do sucesso. Então, confeiteiras maravilhosas que eu conheço pessoalmente, entrei em contato, falei com todas elas, que estão com ouro em mão nesse exato momento e simplesmente não estão alavancando o seu negócio porque está com tempo ocupado em trabalhos para outras pessoas. E aí vem aquela questão. Ah, Mila, porque, por exemplo, nessa fábrica aqui eu ganho 1.100 euros. E na minha confeitaria eu não tô ganhando ainda só 800 euros. Eu não faço 1.100. Deixa eu te falar uma coisa. Você nunca vai fazer 1.100. Você nunca vai fazer 2.000. Você nunca vai fazer 3.000. Se você tá esperando a sua confeitaria ou seu negócio, sei lá, você tem uma loja de roupa, o que seja, entendeu? Você vende algum serviço aqui em Portugal. Se você trabalha para si próprio empreendendo e se você trabalha para outra pessoa, para uma fábrica ou o que seja, você nunca vai ganhar mais do que a fábrica. Sabe por quê? Porque sua maior dedicação e disposição tá pros outros, tá pra botar dinheiro no bolso do teu patrão pra ele andar de Maserati, tá pro dono da fábrica que já fatura milhões. Então a sua dedicação nunca vai ser maior do que o negócio dos outros, porque você não tá dando a mesma energia nela. Porque se você trabalha 8, 9, 10 horas pros outros, o que é que sobra pra você? O dia de folga? 2 dias na semana? Então realmente você nunca vai conseguir. Vou dar o meu exemplo agora. Eu, na altura, trabalhava no hospital. Quando eu comecei a dar o boom na internet, eu fiquei mais ou menos 2 anos trabalhando aqui em Portugal para os outros. Na época que eu estourei, eu estava no hospital. As próprias funcionárias começaram a me ver no TikTok. A menina do TikTok, a cozinheira do TikTok, porque o primeiro lugar que eu estourei foi o TikTok. Então todo o hospital me conhecia como a cozinheira do TikTok e tal, mas eu ainda ganhava pouco. Ganhava 100 euros, 200 euros com a publicidade ali, eu tô aqui, acolá. Não ganhava tanto dinheiro assim. No hospital eu tirava mais ou menos uns 1.000 euros. No mês que eu fiz 600 euros com o digital, 600 euros trabalhando com a internet, eu olhei pra mim e falei assim, o que é que eu tô fazendo nesse hospital? Se eu faço 600 euros trabalhando 12 horas dentro do hospital e dedicando apenas 2 dias na semana de forma forte, né? Mais algumas 3, 4 horinhas durante todo o dia, no meu próprio negócio, em mim, que eu sou a minha marca e fiz 600 euros, imagine se eu dedico 100% do meu tempo fazendo isso. Quanto eu vou faturar? Só precisou 1 mês eu fazer 600 euros para eu largar tudo, pedir demissão, largar tudo, jogar tudo pro ar e trabalhar para mim mesma e investir em mim, na minha marca. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque se eu tivesse tido a opção de continuar trabalhando no hospital até fazer 1.100 euros de faturamento na internet, eu nunca teria saído do hospital. Sabe por quê? Porque eu nunca teria feito esse valor, porque eu estaria dedicando meu tempo e energia para outra coisa, não para onde deveria estar sendo realmente direcionado, que era para o meu negócio. Então o que eu vejo muito aqui em Portugal é que os brasileiros esperam um milagre de uma empresa que está tendo muito menos dedicação. Você dedica 1/3 do seu tempo para sua empresa, para você, e você quer que sua empresa, com esse 1/3 de dedicação, dê mais resultado do que o salário que tu ganha na fábrica, dedicando 2/3 do seu tempo. Quando uma coisa tá em alta, você tem que se jogar. Quando eu fiquei alta, quando o meu assunto viralizou na internet e ficou em alta, eu me joguei. E hoje você tá me vendo aqui firme e forte porque eu tive coragem para me jogar e falar, cara, eu vou fazer acontecer. E antes que você pense, ai, Mila, é porque você largou tudo lá porque tem alguém para pagar as contas. Não, eu não tenho pai e mãe para pagar as contas. E não é porque pai e mãe é pobre, não. É porque minha mãe é falecida mesmo. É eu por eu. Ou seja, se eu não pagasse minhas contas, era a porta da rua. E mesmo assim, eu larguei o meu salário fixo de 1.000 euros no hospital, tudo certinho com os meus benefícios, para arriscar, mesmo só tendo 1 mês faturado 600 euros. No mês seguinte,
onde eu dediquei 100% do meu tempo trabalhando pra mim mesma, o meu salário superou o salário do hospital. Outro ponto que brasileiro não sabe. Brasileiro não sabe aonde direcionar a energia dele. Vamos supor que você decidiu fazer seus bolos em casa. Você faz bolo, você é confeiteira, faz bolo pra festa e tal. E aí você começa a faturar muito e você não tem mais agenda, porque você é só uma pessoa, você é humano, você é limitado. O que eu vejo muito é que as pessoas estão muito ligadas ainda mentalmente ao físico. O que eu quero dizer ligada mentalmente com o físico? Aquela ideia antiga de que precisa ter fachada de loja. Você começou com boca a boca, você começou com a internet, você começou explodindo o seu trabalho, as pessoas te conheceram na internet. A maioria aqui é assim, tá? Começou a explodir, a vender muito bolo, porque começou a postar na internet e foi um divulgando pro outro, pagou influência, uma influência falou bem e aí explodiu as vendas. Enfim, o que acontece muito também. Aí o que é que essa pessoa faz? Nossa, eu tô ganhando muito dinheiro, o que é que eu vou fazer? Vou abrir uma loja física. Não! Você não vai! Aluguel aqui tá um absurdo. Imagine, no primeiro mês que você começa a ganhar bem, 2.000 euros, o que é que você vai fazer, meu amor? Ai, que eu não tô dando conta, vou abrir uma loja física? Não! Você não precisa de mais espaço. Você precisa de mais quantidade de produto, porque para dar essa vazão, você tem pedido, você tem agenda, você só não tem produto feito para vender. O cliente não quer o seu espaço. O cliente quer o seu produto bem feito, com qualidade. Então, o que é que você deve investir? Tenha consciência, ó, dica de ouro, eu não tô te cobrando nada. Então já deixa seu like, é só clicar nessa mãozinha que tem aqui embaixo do vídeo, não custa nada e dura 2 segundos. Tem gente que te cobra 1.000 euros só pra te falar aqui o que eu tô te falando. Você tá com a agenda lotada, tem 10 clientes, 20 clientes sobrando que você não consegue dar conta, que tá ligando pra você, mandando mensagem, você não consegue nem sequer pegar o atendimento desse cliente. Inclusive, uma das confeiteiras falou que tava com a agenda fechada até dia 5 de agosto. E quando eu indaguei ela por que sua agenda tá fechada só pra dia 5 de agosto, ela falou que é porque ela não tinha mais como fazer, porque era ela sozinha e ela não tinha como fazer mais produto. E ela também trabalhava fora pros outros, então ela não tinha tempo de fazer mais. E eu fiquei pensando, se hoje você tem clientes que te colocam 3, 4 mil euros no bolso por mês, pedindo o seu produto que é de boa qualidade, além de você já ter que ter pedido demissão do seu trabalho para se dedicar 100% a você. Outro ponto que ela falou assim, mas depois eu tô procurando um aluguel. Não! Você tem que escalar isso aí. Se as pessoas já estão comprando com você em casa e você ainda não está estabilizado, esquece ponto fixo. Você ou contrata uma mão de obra, uma pessoa para produzir para você, porque aquela pessoa, você vai pagar o mesmo valor do aluguel, tá? Os mesmos 800 euros, ou sei lá, se você pegar um part-time, os mesmos 450 euros, até menos, né? Que o aluguel não é 450 euros. E aquela pessoa vai fazer você ganhar 1.000, 2.000, 3.000. Aquele funcionário. Ou você compra maquinária industrial. Por exemplo, você faz brigadeiro na mão, compra uma panela para fazer para você. Então, em vez de você que consegue fazer 50 com maquinária industrial, você consegue fazer 200 naquele mesmo tempo, ou 300 ou 1.000 naquele mesmo tempo. Então, se você está escalonando e ainda não tem estabilidade financeira para investir, o que seria essa estabilidade financeira para investir? Capital de giro. Se você não tem dinheiro, capital de giro para segurar sua empresa por 6 meses, caso ela não fature nada, durante 6 meses, e se você tenha valor parado para pagar sua conta e pagar a conta da empresa sem precisar fechar as portas, então o que é que você faz? Você precisa escalonar produzindo mais. Como é que se produz mais? Aí você tem que analisar o seu negócio. Ou contrata uma pessoa para dar mais vazão e produzir mais, ou pega maquinário industrial, maquinário forte que produz mais quantidade pela mesma quantidade de tempo. Ou os dois, maquinário e uma pessoa, uma mão de obra para te ajudar. E assim você faturar muito mais, ganhar muito mais, e aí sim você ter muito melhor qualidade de vida. Porque eu já falei pra vocês, agora eu vou começar a ganhar as pedradas. Portugal não é só qualidade de vida, não. Portugal é qualidade de vida? Com certeza. Poder de compra, qualidade de vida, segurança. Mas Portugal também é uma mina de ouro. Também dá pra você fazer muito dinheiro aqui no país se você entender sobre imposto, entender sobre legislação, entender o que você precisa fazer. Inclusive, eu vou lançar uma missão pra ti agora, nesse mês de agosto. Me segue agora, se inscreve agora nesse canal, que eu vou te ajudar a você ter liberdade financeira aqui no país. Se inscreve. No próximo vídeo eu já comento tudo pra você sobre o que vai ser esse novo projeto, onde eu vou te ajudar a você ter liberdade, a você se livrar dessas amarras, tanto mentais quanto físicas, e botar dinheirinho no teu bolso, que é o que a gente precisa. Mas olha, eu tenho tanta coisa mais pra falar pra vocês, tanta coisa, mas é basicamente isso que eu queria abrir o olho. Que muitas pessoas estão perdendo dinheiro. Literalmente, estão colocando dinheiro no lixo. A gente pede tanto a Deus pra ter o trabalho
e quando o trabalho vem, você simplesmente fala não pra ele. Eu tenho muito mais coisa aqui pra falar pra você, mas você tá cansado de ver minha cara, né? Quase 20 minutos de vida, e eu espero te ver no próximo vídeo. Se você tiver algum comentário, pode comentar aqui também, que assim que eu ver seu comentário eu respondo na mesma hora. E se você é confeiteira aqui em Portugal, ou se você tem algum negócio aqui em Portugal também, pode falar aqui nos comentários que eu quero fazer uma correntona do bem. Que agora, meu amor, segura aqui, eu fui a primeira brasileira a ensinar publicamente, inclusive recebi muita chicotada nas costas, porque eu fui a primeira brasileira a ensinar como se legalizar em Portugal da forma mais barata possível. E agora vou entrar numa nova etapa, porque eu quero te mostrar, quebrar esse tabu, que Portugal é pobreza. Não! Mais de 70% da população recebe acima do mínimo. Mais de 70% da população possui 2 casas. Aqui é a região que mais tem cidadão com casa própria. O que acontece é que ninguém vem expor a realidade, ninguém vem mostrar o caminho. E você hoje, junto comigo, a gente vai quebrar esse tabu e eu vou te mostrar que é possível você transformar a sua vida, beleza? Mas para isso acontecer, se inscreve no canal e deixa seu like. E pode comentar, que qualquer comentário, assim que eu ver, eu respondo na mesma hora. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.